Boa tarde, meus queridos do terceiro ano. Nós estamos aqui para mais uma aula. Como já foi dito antes, nós precisamos de toda a sua atenção. Olha, preste bastante atenção nas minhas palavras. Se for preciso, repita o vídeo. Ou você pode repetir o vídeo quantas vezes você quiser, até você entender, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula pela execução do exercício que nós já deixamos inteiramente à disposição para vocês gravarem, né? Para vocês responderem. E agora, então, nós vamos a essa parte, a parte da resolução. Vamos ver. Aqui nós temos o primeiro, não é isso? A primeira questão que nos pergunta o que, crianças? Vamos ler novamente. O que é preciso para saber, para tratar e prevenir doenças? Aí a resposta é o quê? É importante conhecer sua causa, os seus sintomas e o modo de transmissão. Isso é imprescindível para que nós precisemos tratar ou até prevenir as doenças. A segunda pergunta: o que são agentes anticorpos? O que são antígenos e o que são anticorpos? São duas perguntas. Então, antígenos são quaisquer substâncias ou agentes estranhos ao corpo. E anticorpos são substâncias produzidas por certas células do corpo para combater antígenos específicos. Então, anticorpos são os combatentes e os antígenos são os atacantes, são os agressores, são aqueles que atacam o nosso corpo. Terceira questão: leia as informações no caderno, classifique cada uma escrevendo verdadeiro para aquelas que se referem às vacinas e S para as que se referem a soro. Então, V para vacina, S para soro. Aí nós vamos à pergunta: estimulam a formação de células de memória. Vacina, então V. São preparações feitas com antígenos mortos ou atenuados. Aí nós temos o quê? Vacina, certo? Letra C, são preparações feitas com anticorpos já prontos. Soro. Não estimulam a formação de células de memória. Soro. Podem produzir defesa permanente ou por muitos anos contra a doença. Vacina. Entendido? Vacina. Não produzem defesa permanente contra uma doença. Soro. Atuam na prevenção de doença. Vacina. Atuam no combate e as substâncias já instaladas no corpo do paciente. Soro. Então, você escreve a resposta da terceira assim, ó. Vacina. As letras A, é isso? B e a letra E e a letra G. Então, A, B, E e G são referentes a vacinas. As letras C, D, F e H, a soros. Quarta e última: a fabricação de soros e de vacinas podem ser consideradas um avanço tecnológico? A resposta óbvia é sim. Explique. Aí nós estamos lá. Uma vez que a tecnologia se refere à técnica ou conjunto de técnicas que possibilitam ao ser humano interferir no ambiente. Se você acertou todas, parabéns. Se você errou alguma, dê pausa no vídeo agora e corrige, ok? Prossigamos. Dê a pausa, corrigiu, então vamos para frente. Nossa aula de hoje vai falar sobre alguns agentes causadores de doença. O primeiro dos agentes que nós temos aqui
são as bactérias. O texto diz que as bactérias são organismos unicelulares e procarióticas, ou seja, seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana como as células de animais e plantas. Portanto, as bactérias não possuem um núcleo individualizado. Externamente, a membrana plasmática, as bactérias apresentam um envoltório chamado de parede celular. Aqui, ó, parede celular. Ok? Parede celular, que lhes confere maior proteção. Algumas bactérias apresentam filamentos, que são chamados de flagelos, essa caudazinha chamada de flagelo, que permitem o deslocamento da célula no meio aquoso. Dependendo da forma da bactéria, ela pode ser classificada em coco, bacilo ou vibrião. Os cocos têm forma esférica, os bacilos são bastões e os vibriões parecem com uma vírgula. Algumas bactérias podem formar colônias, ou seja, grupos com várias bactérias unidas. Aí nós temos aqui o exemplo dos cocos. Ó, os cocos, um coco é esférico, vários cocos. Aí nós temos diplococo, tetrádio, sarcina, estreptococo, estafilococo. Nos bacilos, nós temos aqui, ó, cocobacílio, diplobacílio, estreptobacílio e palissados. Os outros, que são os vibriões, estão aqui, ó, parece uma vírgula. Tá? Então, nós temos aqui a representação esquemática de várias formas de bactérias. Diferentemente do que se costuma pensar, a maioria das bactérias não causam doenças. Algumas espécies são importantes para a reciclagem da matéria orgânica no ambiente, bactérias decompositoras. Outras, como as lactobacilos, que transformam o açúcar do leite em ácido lático, são utilizadas na fabricação de alimentos. Diversas espécies de bactérias são benéficas ao organismo humano, como as que vivem de forma harmoniosa no nosso intestino. Elas auxiliam na obtenção de nutrientes e impedem que outros micro-organismos oportunistas se instalem no nosso corpo. Há, entretanto, espécies de bactérias que são prejudiciais à nossa saúde, provocando doença. Algumas delas são apresentadas a seguir. Então, nós vamos apresentar a vocês aqui as bactérias que causam enfermidade. Entendido? Algumas doenças. Aí vamos lá. Doenças causadas por bactérias. Nós temos quem? Tuberculose, tétano, botulismo, hanseníase, cólera, meningite e pneumonia. Essas são apenas algumas das muitas doenças causadas por bactérias e que podem afetar o ser humano. A seguir, apresentamos algumas dessas doenças. Para começar, nós temos aqui quem? A tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis e afeta principalmente o sistema respiratório. O doente tem febre, dores no peito, tosse com secreção e, por vezes, com sangue. A perda de massa corporal e fraqueza. A tuberculose é contagiosa, ou seja, pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Os bacilos são transmitidos pelo ar, pela saliva e pelo contato direto com outras secreções do doente. A vacina BCG é a melhor forma de prevenção da tuberculose. A BCG, crianças, é aquelas que eu falei na aula anterior, que deixa uma marca no nosso braço, uma marca eterna aqui no nosso braço. Alguns braços de vocês não tem porque a vacina mudou o seu formato, então elas não causam o ferimento.
mas algumas pessoas têm esse ferimento como cicatriz, certo? Além da vacina BCG contra a tuberculose, também é recomendado evitar ambientes com más condições de higiene e aglomerações de pessoas. O tratamento é feito por antibióticos específicos prescritos por médicos. Aqui nós temos o exemplo ampliado do Mycobacterium tuberculosis, ok? Podem ler aí no livro de vocês. A outra enfermidade causada pelas bactérias é o botulismo. Ele é causado pela ingestão da toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Uma maneira comum de contrair a doença é pelo consumo de produtos feitos com os cuidados de higiene, especialmente conservas de palmito ou outros vegetais, carnes embutidas e queijos. Sintomas: náuseas, vômitos e cólicas abdominais são alguns dos sintomas, mas o principal deles é a paralisia muscular, que pode levar o indivíduo à morte. E em decorrência da paralisia dos músculos respiratórios, o tratamento é feito com soro antitoxina, tá? Então, geralmente, o botulismo é tratado com o soro contra o antitoxina. Meningite bacteriana. Essa meningite pode ser causada por bactérias Neisseria meningitidis, ou Haemophilus influenzae, ou Streptococcus pneumonias. Então, tem 3 tipos diferentes de colônias de bactéria que pode causar a meningite. A doença é caracterizada pela inflamação das membranas que protegem o sistema nervoso, as chamadas meninges. Os sintomas são dores de cabeça, febre, rigidez do pescoço e vômito. A transmissão se dá pelo ar ou contato direto com secreções do doente, como saliva ou secreção nasal. A prevenção se dá pela vacinação e também é recomendado evitar ambientes pouco ventilados e com aglomerações de pessoas. O tratamento é feito com antibióticos específicos receitados pelo médico. Nada de automedicação. Tá? Aqui nós temos a ampliação do Clostridium botulinum. Aqui nós temos da Neisseria meningitis. Tá? São alguns exemplos das bactérias que causam as doenças aqui mencionadas. Eu quero chamar a atenção de vocês que ambas as doenças causadas por bactérias, entre elas tem evitar a questão de aglomeração e contato com saliva de outras pessoas. Por isso, eu sei que alguns de vocês já estão pensando em namorar, aquela questão de beijar os meninos beijar as meninas. Então, muito cuidado, porque pode ter uma criança doente e você não sabe se contaminar justamente por causa do beijo. Muito cuidado onde vocês colocam a boca de vocês, tá? Além das bactérias, nós temos também os vírus como causadores de doenças. E os vírus só foram observados por volta da década de 1940, no século XX. Depois da invenção dos microscópios eletrônicos, pois são seres extremamente pequenos, muito menores do que as bactérias e impossíveis de serem vistos ao microscópio óptico. Então, os vírus são infinitamente pequenos. Com o desenvolvimento dos microscópios eletrônicos e das técnicas microscópicas, os cientistas constataram que os vírus não são formados por células. Muitos pesquisadores afirmam que os vírus são estruturas que representam um limite entre as formas de vida e as sem vida. Deu para entender aqui? Então, o vírus, ele não é um ser vivo, mas ele manifesta características de ser vivo. Aí o negócio fica assim meio complicado, né? Você pode ficar pensando, professor, como é? Ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? Na realidade, ele não é um ser vivo, mas ele apresenta características de ser vivo quando ele está parasitando uma célula viva, entendido?
Então, ele apresenta diversas características dos seres vivos, como o quê? A reprodução e o metabolismo. Porém, eles são acelulares, eles não são formados por células, certo? Alguém te perguntar qual é o ser que não é formado por célula, esse é, ou eles são os vírus. Suas atividades acontecem somente quando estão dentro de uma célula vivo. Por essa razão, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas intracelulares obrigatórios por quê? Porque somente dentro de uma célula é que ele vai manifestar a sua característica de ser vivo. Em outras palavras, quando ele vai poder se reproduzir, certo? Então, a organização dos vírus é muito simples. Eles são formados de material genético envolto por cápsula de proteína que às vezes apresenta componentes adicionais. Então, o que é que ele tem? Ele tem proteínas, que são as cápsulas dele. Você vê esse primeiro aqui da letra A, tá? Um esquema dos vírus do A que ele ataca bactérias e ele é considerado como o vírus da gripe, certo? Aqui dentro, nessa parte chamada cabeça do vírus, ele tem um material genético, o DNA. Esse DNA vai ser transmitido por aqui para adentrar na célula. Aqui em B, nós temos um outro vírus, tá? Esse aqui apresenta componentes celulares necessários para a reprodução do material. Os vírus podem se multiplicar dentro de células vivas. Esse aqui que nós vemos em B, ele é bem parecido com o vírus que eles mostram aí do coronavírus. Pois é, essas bolinhas aqui, elas se prendem na célula e liberam material nuclear, né, do vírus, e lá dentro da célula eles vão se proliferar, formando novos vírus. E quais são as doenças causadas por vírus? Aqui ele apresenta gripe, resfriado, dengue, febre amarela, sarampo, catapora, rubéola, cachumba e poliomielite. São apenas algumas das muitas doenças causadas por vírus. Algumas, porque existem muitas outras que podem afetar o ser humano, certo? Aí aqui, a seguir, nós vamos falar de alguma delas. Professor, não seria bom se eu colocar aqui e falar um pouquinho sobre o coronavírus? Sim, o coronavírus também é um tipo de vírus que causa uma espécie de gripe, e uma gripe que pode causar uma epizema pulmonar. O que é isso, professor? É uma espécie de câncer que destrói todo o pulmão e a pessoa vem a óbito, tá? Então, em alguns casos, eles são colocados nas bombas, ali naquele respiradores que eles falam, ventiladores, sei lá como é que eles chamam na televisão. Aquilo dali é para tentar salvar a pessoa, porque ela não está conseguindo respirar por causa que o coronavírus estragou o pulmão. E aí eles estão tentando, de alguma forma, salvar o indivíduo. Mas em muitos casos, ou em poucos casos, as pessoas vêm a óbito. Eu falei em poucos casos, porque em milhões de pessoas que foram contaminadas pelo vírus aqui no Brasil, apenas centenas delas morreram, aproximadamente 120 mil pessoas, né? Centenas de milhares, 120 e poucas mil pessoas morreram. E ainda vão morrer muita gente, tá? Então, por isso, nós precisamos evitar aglomerações e usar máscara. Vamos ver aqui as doenças apresentadas no livro. Gripe e resfriado. A gripe é causada pelo vírus influenza, e tem com sintomas a febre alta, dor no corpo, dor na garganta, dor de cabeça, coriza, tosse seca. É o mesmo sintoma do coronavírus, porque é um vírus parecido com o resfriado. E, em alguns casos, a doença apresenta complicações graves, necessitando a internação hospitalar. No caso do coronavírus, levando também a óbito. O resfriado é frequentemente confundido com a gripe, mas ele é causado por vírus diferentes, como os rinovírus, os parainfluenza e os vírus sincicial respiratório. Os sintomas do resfriado, apesar de parecidos com o da gripe, são mais brandos e duram menos tempo, entre 2 e 4 dias. Ocorrência de febre e é uma coisa menos comum na questão de resfriado. No período de resfriado, as pessoas espirram muito, mais do que tossem, tá? E também saem corizas. Por isso é muito parecido com gripe. E às vezes a pessoa está resfriada e diz que está com gripe. Olha,
a gripe dura mais tempo, mais de uma semana. Já o resfriado é 3, 4 dias. Mas uma coisa é bom lembrar, que tanto a gripe como o resfriado são doenças contagiosas, ou seja, passa de uma pessoa para outra. Algumas medidas simples podem evitar a transmissão dessa doença, como lavar as mãos com frequência, utilizar lenços descartáveis para assoar o nariz, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, e manter os ambientes bem ventilados. Tá? A vacina contra a gripe está disponível nos postos de saúde para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Essas pessoas são mais vulneráveis a de desenvolver a forma grave da doença. Embora a vacina previna a gripe, ela não dispensa os hábitos de proteção citados anteriormente. Essa palavra crônica, que está aqui em destaque vermelho, significa de longa duração, que dura muito tempo. Doença crônica é aquele que que persiste por muito tempo sem cura, mas com tratamento. Aí nós temos aqui, algumas formas de prevenção. Lavar as mãos, é isso? Bebidas quentes, o uso de máscara, o uso de álcool gel, que mais? Lenços descartáveis, alimentos como vitaminas, que mais? Dormir com qualidade e fazer exercícios físicos. Sintomas da gripe: tosse, dor de garganta, fadiga, nariz escorrendo, dor de cabeça, espirros, febre, dor no corpo. Bom, esses são alguns dos sintomas. Outra doença causada pelos vírus é chamada de dengue e também a febre amarela. A dengue é causada por um vírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Contaminada apenas as fêmeas dessa espécie de mosquitos se alimentam de sangue. Os mosquitos machos se alimentam de néctar de plantas e por isso não picam pessoas. Os sintomas da dengue são febre alta, mal-estar, cansaço, dores de cabeça nos olhos, nos músculos e nas articulações. O doente também pode ter vômito, diarreia e manchas vermelhas no corpo. É preciso procurar atendimento médico, pois os vômitos e a diarreia causam desidratação. Aqui nós temos a ilustração do mosquito e seu período de desenvolvimento. Primeiro ele é apenas um ovo, depois ele se transforma em uma larva. Essa larva cresce um pouco mais. Aqui nós vamos chegando até que essa larva aqui já adulta transforma-se num mosquito, que é chamado de pulpo. Essa pulpa vai criar asa e sair voando por aí. Qual seria a prevenção para essa enfermidade? A prevenção se dá pela eliminação dos mosquitos e dos seus focos de reprodução. A fêmea, a Aedes aegypti, põe seus ovos em água parada. Por isso é preciso não deixar água acumulada em vasos de plantas, latas, pneus velhos e garrafas. É recomendado lavar vasilhas de animais de estimação periodicamente com água e sabão e tampar reservatórios de água, como caixas d'água. O uso de repelentes também é uma boa medida preventiva à picada dos mosquitos. E a última, a febre amarela, também é uma doença transmitida pela picada de fêmeas de mosquitos contaminados pelos vírus. Há a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. No ciclo silvestre, as áreas florestais, os mosquitos transmissores dos vírus da febre amarela são principalmente dos gêneros Amogos, Sabetes. No ambiente urbano, a transmissão se dá pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue. A doença se chama febre amarela porque os vírus atacam as células do fígado, causando icterícia, que é a coloração amarelada dos tecidos corporais. Além da febre amarela, é comum os doentes apresentarem cansaço, dor de cabeça do músculo, náuseas, vômito, por cerca de 3 dias.
a melhor forma de prevenção é a vacinação. O uso de repelentes também é uma boa maneira de prevenir a picada dos mosquitos. E lembrando, a febre amarela não tem cura, ela mata. Tem profilaxia, mas não tem terapia. Além dessas aí, nós temos também a zika e a febre chamada de chikungunya. Tá? E o processo de transmissão é o mesmo que nós já vimos antes. É bom que vocês leiam bem sobre esse assunto aí na casinha de vocês. Leiam, o livro é de vocês. Leiam à vontade. Estudem esse quadro. Vejam direitinho aqui como é que a dengue, a chikungunya ataca as pessoas, quais são os aspectos clínicos de cada uma delas. Na nossa aula de hoje, nós não teremos atividade, tá? Na próxima aula, sim, nós vamos ter atividade. Basta apenas vocês completarem essa leitura logo depois que a nossa aula terminar. Gente, se tiver surgido alguma dúvida, né? Se você ficou com dúvida em alguma coisa, por favor, pergunte no grupo. Tá? Nós temos o grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas. Vocês ficam mandando perguntas para mim lá no privado? Pode mandar, mas quando vocês mandarem pergunta no privado, diga o seu nome e qual é o ano que você estuda. Porque quando você manda no grupo, eu já sei que é o grupo do 7º ano. Mas quando você manda lá no privado, eu não sei se é do 7º, se é do 6º, do 9º ou do 8º. Por isso, sempre que mandar a pergunta no privado, se identifique. Um abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.